tudo bem? Esse aqui é um vídeo feito para os meus alunos, tanto do presencial quanto do online. O que eu gostaria de tratar a respeito hoje são os números que vão de 21 a 99 em francês. E esse vídeo vai ser dividido mais ou menos em duas partes. A primeira metade a gente vai falar a respeito dos números e sua pronúncia, tudo simplesmente, né? Como se pronuncia os números de 21 a 99. E numa segunda parte a gente vai falar a respeito do porquê os números em francês são tão diferentes dos que a gente vê em inglês, em espanhol, em italiano e assim por diante. Beleza. Então, se você tiver interesse só nessa primeira parte, nessa primeira metade, assista a primeira metade. Se você tiver interesse só na segunda metade, pula lá que vai ter um conteúdo de linguística, história e etc. Então, começando a partir do número 21, ou 20, né? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Então, essa é a pronúncia dos números de 21 ou 20 até 100. E o que a gente nota dentro desse sistema de contagem? Primeiramente, que de 21 ali até 60, na verdade, de 0 até 60, a gente tem um sistema decimal, que significa o quê? Que a cada soma de 10 números, a gente encontra um novo nome para o algarismo que vem adiante. Quer dizer, a gente vai adicionando 21, 22, 23, 24 até o 29. Quando a gente adiciona a 10ª unidade, a gente muda o nome do número, 30. Igual no português, igual na maior parte das línguas que a gente conhece, né? Se a gente for observar mais a fundo a etimologia da palavra, por exemplo, 30, a gente vai ver que esse tá no final, ele significa que esse número é uma multiplicação de 10. Então, o que é 30? Nada mais é do que 3 vezes 10, né? E 40, 4 vezes 10. Então, por mais que a gente não pense a respeito disso, a gente já tá meio que sempre fazendo certas multiplicações na cabeça quando a gente tá falando de números decimais, né? Então, toda vez que a gente introduz um novo número, seja 30, 40, que for, o algarismo somado seguinte, ele vai ser introduzido com um E, né? Então, a gente diz 40, mas, por exemplo, 42, mas 41, a gente diz assim, 41, né? A gente sempre coloca o E ali, que depois é elidido também, porque é como se ele tivesse subentendido naquele número que a gente já está dizendo. Então não é necessário dizer. Diferente do português que a gente diz 23, 24, 25, né? E assim por diante. A partir dos 70, a gente começa a ter um sistema que vai ser hora vigesimal ou semivigesimal. O que significa isso? Ao invés dele ser contado com base a partir de 10, ele vai ser contado com base a partir de 20. Então, ao invés de ir mudando o nome dos números, né, o nome do número, do algarismo em si, a partir de 10, a gente vai repensando ele a partir de 20, né? Então, e por que começa mais ou menos ali nos 70? Há muito debate a respeito disso, mas fato é que para diferentes sociedades que contam a partir de 20, e não é só a sociedade francesa, como também os maias, diversas línguas, por exemplo, como a língua dos bascos, o celta contemporâneo e várias línguas do Cáucaso e assim por diante, que também contam em cima de
de uma estrutura vigesimal, fato é que o 60 é um número muito importante para cada uma dessas culturas, porque o 60 nada mais é do que 3 vezes 20, né? É simplesmente isso, né? Então é um número que representa bastante, porque ele é metade também do 120, que é outro número muito importante em sociedades que contam a partir de 20. Da mesma forma que a centena para nós é muito importante, né? A centena é quando se introduz um novo número, né? Um novo nome de número que vai servir de base para a contagem que vem adiante, né? Então a gente diz, por exemplo, 300. O que é 300? Nada mais é do que 3 vezes 100. 300, né? 300. E 400 e 500 é a mesma coisa, né? E aí depois vem o 1000 e etc, né? Vão se introduzindo novos nomes para continuar a contagem, né? Então, o 60 é um número muito importante para sociedades que contam a partir de 20. Isso é básico, né? Tá? Por exemplo, que essa parte em que se conta no francês a partir de 70, que é o 70, 71, 72, 13, 14, ele é chamado de um sistema semivigesimal. Por quê? Porque a primeira parte dele é uma lógica ainda é decimal, né? Então, 60 é um nome que não é vigesimal, ele é decimal, né? A gente vai adicionando de 10 em 10 até chegar na palavra 60, né? Não faz referência a uma estrutura de base 20. Então, não é puramente vigesimal, e sim meio decimal, meio vigesimal. O jogo começa a virar realmente vigesimal quando a gente vai para 80, que é chamado de 80, ou seja, 4 20. Então, 4 vezes 20 é 80, né? Isso a gente sabe. E como a gente faz para falar 90, 90. 4 vezes 20 mais 10. E o jogo muda de novo quando a gente volta pro 100, porque aí a gente introduz um novo número. A gente não diz, por exemplo, 50, que é uma alternativa que existe em outras línguas que usam estruturas vigesimais. E para falar a verdade, em estruturas que são vigesimais, o real número de importância não é nem o 100, e sim o 120, como eu disse anteriormente. E aí a gente se pergunta o porquê isso, né? O porquê a gente conta de forma tão estranha em francês. Uma explicação mais comum que a gente encontra na internet é a seguinte: a França é um país que se encontra realmente ali naquela intersecção entre a cultura celta, latina e germânica. Acontece também que a gente encontra diferentes formas de contar dentro de cada uma das sociedades. E é essa explicação que eu ouvi e que eu passei adiante durante bastante tempo. Que os germânicos tinham sistemas de contagem com base em 20, os latinos tinham sistemas de contagem com base em 10, sistemas decimais, e os celtas tinham sistemas de contagem com base em 20, sistemas vigesimais. E o que aconteceria seria o seguinte: quando o latim é introduzido dentro daquela região da Gália, que hoje é a França, teria tido uma espécie de disputa linguística entre as diferentes formas de contar, e, enfim, a forma de contar francesa seria a espécie de ser remexido entre diferentes culturas que habitaram a mesma região. Pesquisando um pouco mais a fundo, a gente encontra pensadores como a Brigitte Bauer. Essa é muito provavelmente a pronúncia do nome dela, já que ela é muito provavelmente de origem francesa, embora eu não tenha conseguido apurar isso. Mas ela dá aula na Universidade de Michigan, né? A partir daqui em diante eu vou chamá-la de Brigitte Bauer, porque, bom, a gente tá no Brasil, né? Não precisa fazer esse esforço sempre. Então, mas o nome dela seria Brigitte Hélène Bauer, que, segundo o argumento dela, a influência celta, ou do gaulês, né, que era a língua celta que era falada na França, naquela região, não explica toda a história. A explicação dela, que a gente encontra nesse livro The Cambridge Handbook of Romance Linguistics, com seu texto intitulado Counting Systems, ou então Sistemas de Contagem, a Brigitte Bauer argumenta que, como regra geral, quando as línguas contam para além de 20, seus números mais altos são baseados em operações aritméticas, e essas operações requerem uma chamada base e geram formas compostas, sejam elas transparentes ou não. Consequentemente, enquanto os números românicos de 1 até 10 são monomórficos, os números além de 10 são compostos, etimologicamente ou menos, do resultado da combinação de 2 ou mais numerais que estão em uma relação aritmética. O que significa? Que se a gente pensar nos nossos números de 0 a 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de forma geral, cada um desses números, desses algarismos, a gente vai ter um nome
monomórfico para eles, né? Quer dizer, o 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3. O 3 não é derivado de nada, o 4 não é derivado de nada. O 4 é o 4. Quando a gente conta para cima de 10, pelo menos nas línguas românicas, a gente vai fazendo operações a partir desses outros números, né? Então, por mais que a gente não pense no 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 como operações aritméticas com base em 10 ou com base nisso ou naquilo, no fundo eles são, entendeu? Etimologicamente, se a gente for atrás da raiz da palavra, o 11 em latim nada mais é do que um derivado do undecim, que significa 1 mais 10, né? E assim por diante. Segundo esse argumento de Bauer, quanto mais altos os números, mais eles dependem de formas derivadas, compostas por operações matemáticas. Segundo Bauer, a partir do século XII, surgem formas vigesimais em vários lugares da Europa, e elas refletem práticas cotidianas, como contar ovelhas, cereais, moedas e assim por diante. Então, ao contrário da explicação mais corrente, que é exposta em muitos livros de linguística e assim por diante, o que a gente encontra dentro dos arquivos e das referências da evolução das línguas românicas é o seguinte: é muito pouco provável que os celtas tenham tido influência na forma de contar dos franceses, até porque há muito pouco ou quase nenhum registro das formas de contagem dos próprios celtas na época em que o gaulês era falado na região da França. Na verdade, o sistema de contagem vigesimal em gaulês se tornou corrente e padrão apenas a partir do século XV, por aí, enquanto o sistema francês ele emerge antes. Significa dizer que é muito difícil afirmar que os gauleses tiveram influência na forma dos franceses de contar se na época em que os gauleses tinham influência em cima da cultura francesa e existia essa troca cultural entre latinos e francos, não se tem registro nenhum de que eles contassem por base de 20. Na verdade, existem registros que provam um pouco o contrário até, que provavelmente o sistema vigesimal não existia. A gente pode encontrar essa estrutura não só no francês antigo, como também no occitano antigo, no catalão antigo e em diversos dialetos do que hoje compreende a Itália. E, na verdade, essas formas surgem aproximadamente na mesma época em vários lugares, né? O que contradiz um pouco aquela ideia de que os gauleses tenham tido essa influência em cima dos franceses, né? Será que se eles tiveram essa influência em cima dos franceses, eles também tiveram na Sicília? Ou então nos catalães? Ou então nos bascos? São regiões que simplesmente não estiveram sob domínio ou sob influência da cultura gaulesa ou da cultura celta. Então, em que direção vai a Brigitte Bauer? Ela fala a respeito do aumento do comércio, da produção agrícola e do uso crescente de sistemas monetários que criaram a necessidade de contar de forma mais prática em unidades. E o que significa isso? Significa que, na chegada do latim na região da Gália, onde hoje é a França, o sistema era basicamente decimal. Só que quando chega lá para o século XII, XIII, o mundo muda completamente. Os sistemas monetários mudam, o aumento da produção agrícola muda. Então imagina se aquelas sociedades conseguiam viver o dia a dia ali contando até 20. Agora, não só eles precisavam contar até 20, como também até 60, 70, 80, que eram números muito pouco práticos para o manuseio do dia a dia. Pode ser, e essa é a minha hipótese, que trabalhar com números como 70, 80 e 90 fosse um passo muito grande para aquelas sociedades que viviam em torno, por exemplo, de comprar cebola, comprar ovos, comprar e revender gado, ou então cuidar de gado e de ovelha e assim por diante, né? Então, talvez o uso dos sistemas vigesimais tenham surgido em torno de estratégias de comunicação mais propícias para aquele tipo de contexto social. Outro questionamento recorrente sobre o surgimento de sistemas vigesimais ou com base de 12 ou sistemas decimais é o porquê que a gente contaria dessa maneira, né? Os sistemas com base 10 é algo meio óbvio, né? Nós temos 10 dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz todo sentido que a gente conte a partir de 10, de 10 e de 10 em 10. Sistemas que são duodecimais, ou seja, com base em 12, são sistemas que comumente a gente associa à contagem das falanges dos dedos, né? Então a gente usaria o dedão para contar a partir do mindinho e tendo cada dedo
3 falanges, a gente encontraria 12 no final. Então, por que a gente contaria com base em 20? Uma explicação recorrente é que eram os povos da antiguidade que desenvolveram sistemas vigesimais, eles contariam agachado. Então, imagina a cena de uma pessoa na antiguidade, alguém agachado, mais ou menos de cócoras, contando, fazendo riscos no chão, contando com todos os dedos da mão e depois contando com todos os dedos do pé, para fazer 20. Só que, de novo, essa é uma explicação que é muito contestada, sobretudo por pensadoras como a Brigitte Bauer, simplesmente porque essa explicação não é necessária, é simplesmente isso. O número 20, ele já é associado com ciclos da natureza e com ciclos lunares ou ciclos anuais, ciclos de minutos e ciclos de horas, de maneira muito mais ampla do que essa explicação. Mas enfim, esse é um debate aberto que fica a ser respondido. Essa explicação, agradeço aí para quem conseguiu assistir até o fim. Essa foi uma espécie de périplo de explicação que passa por história, por geografia, por linguística e por cultura.